Olá, pessoal. Então vamos para mais uma interação aí sobre economia e gestão farmacêutica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a elaboração de organogramas, fluxogramas e layout, ok? Esse é um tema que também faz parte lá da nossa apostila. E eu vou então compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Então, organogramas, fluxogramas e layout são esquemas gráficos e autoexplicativos utilizados em empresas para representar, então, uma estrutura organizacional, o fluxo de um determinado processo, de uma determinada forma de realizar uma tarefa, né? E o layout, geralmente, a gente realiza quando a gente quer fazer, ele se assemelha a um croquis, quando a gente quer fazer alguma modificação, né, ou mesmo a construção de uma nova área, a gente vai utilizar, então, o layout. Eles complementam, então, tem como finalidade complementar procedimentos descritivos, de maneira a agilizar e facilitar o atendimento do cliente, né? A elaboração geralmente é feita pelo setor, em conjunto com todos os funcionários daquele setor, né? Ou muitas vezes ela vem do staff superior da organização, que define, então, por exemplo, uma estrutura de organograma. Né? Falando então um pouquinho de organograma, né? Eles são utilizados para representar as estruturas, nas estruturas organizacionais, as relações hierárquicas entre os vários setores. Né? Então, todo mundo sabe aquela clássica divisão, né, setorial entre a direção, né, a parte relacionada às chefias e a parte relacionada às execuções. Né? Então, é uma típica pirâmide, né? Você tem muito mais funcionários executando, né, do que funcionários fazendo desenvolvimento estratégico da organização. Né? E aí, então, são criados, né, níveis hierárquicos distintos. Né? É claro que, com o avanço da tecnologia, muita dessa hierarquia, hoje em dia, tem sido fragmentada, né? Com o que alguns chamam de reengenharia, né? Onde as distâncias entre um chefe e o funcionário têm sido cada vez menores. Então, a finalidade do organograma é determinar a hierarquia de cargos e departamentos dentro de uma empresa, dentro de um setor, dentro de uma organização. E deve ficar claro para todos os funcionários quem é subordinado. Né? É muito comum a gente falar que todo mundo tem um chefe, né? E esse chefe tem que ser muito claro, né, qual a posição hierárquica desse chefe. A elaboração, os setores são representados por figuras geométricas, sendo seu tamanho proporcional à sua importância. Né? Conselhos de órgãos estratégicos são representados acima da diretoria, numa figura um pouquinho menor, né? E estão ligados diretamente ao principal representante daquela empresa, que hoje é chamado de CEO, né? O presidente, o diretor-presidente daquela empresa. E a assessoria é representada na lateral, né? Abaixo do setor a qual ela reporta. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um organograma, né, do Ministério da Saúde, onde a gente tem, então, as diversas secretarias logo abaixo, né, e órgãos consultivos ligados, né, diretamente aqui, então, ao Ministro da Saúde. Vamos dar uma ampliada aqui, né, e vamos ver um outro organograma. Então, aqui, ó, por exemplo, uma unidade, né, onde a gente tem, então, uma diretoria, né? E nessa diretoria a gente tem, então, lá os responsável pelo laboratório da manipulação, responsável por uma determinada unidade, né? A parte administrativa, né? E o suporte farmacêutico aqui relacionado, né? Então, um típico organograma de uma empresa farmacêutica, né? Onde a gente vê aqui, então, a unidade de recepção, responsável pela limpeza, né? Aqui a principal etapa, que é a etapa de manipulação, de preparo, né? Então,
o controle de qualidade, os manipuladores de preparações de uso externo, de uso interno e a inspeção final. E aqui toda a parte de administração, né? Então, responsável por almoxerifado, responsável pela recepção das matérias-primas, o chefe de CPD, né, de pesquisa e desenvolvimento, auxiliares. Então, esse é só um pequeno exemplo de um organograma, né? A gente pode ter diversos exemplos, né? Um organograma alongado. Então, aqui a gente teria o diretor-presidente, aqui as diretorias, né? Aqui as chefias, ok? E aqui as seções. Né? Então, uma seção está ligada, então, a uma determinada subdivisão, que está ligada a uma divisão, que está ligada a uma direção. Né? E aqui a gente poderia ter pessoas assessorando, então, o diretor. Aqui um exemplo de organograma achatado. Esse é o típico organograma de uma farmácia, né? Onde você tem aqui o dono da farmácia, né? E ligado ao dono, você tem, então, aqui o farmacêutico, os técnicos de farmácia, o pessoal que faz a limpeza aqui, né, da farmácia, né, os caixas, né, e inclusive o estagiário estaria aqui efetivamente ligado, né, a esse típico organograma com uma empresa menor, com uma estrutura menor, né. Um organograma linear ou funcional, né, onde a gente tem, de novo, né, as divisões, né, então aqui a gente teria o presidente, aqui a divisão, aqui as subdivisões, e é muito importante, né, que os setores tenham uma inter-relação entre si, né? Tá certo que este setor aqui está diretamente subordinado a essa chefia, mas muitas vezes os setores têm uma inter-relação entre si e pode ocorrer, então, uma subordinação, né, entre vários setores, né? Então, apesar de ser um setor específico, ele estaria subordinado, então, diretamente a um setor, mas ele recebe, né, inputs de outros setores. Dentro da área de departamentos, né, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um departamento, um organograma, né, funcional de um departamento. A gente teria aqui, então, o diretor, né, a gerência de plantão, a gerência técnica e a gerência administrativa, e abaixo, então, de cada uma dessas gerências, a gente teria os vários setores. Né? Vou pegar aqui o exemplo de um departamento, né, de produtos e serviços. Né? Então, por exemplo, um laboratório, né, de análises clínicas. Então, a gente tem a parte de análises clínicas, né? Então, aqui, a seção de análises clínicas, a seção de imaginologia e a seção de anatomia patológica, ou a divisão de análises clínicas, a divisão de imaginologia e a divisão de anatomia patológica. E aqui as várias seções, ou os vários setores, o setor de bioquímica, o setor de hematologia, de parasitologia, de imunologia e microbiologia. Aqui a gente poderia subdividir cada um desses setores aqui, né, em um quadradinho. Né? E aí, então, as pessoas que estariam ligadas à bioquímica estariam ligadas à bioquímica, né? Que se reporta, então, ao chefe das análises clínicas. Né? Já no setor de imaginologia, cada setor desse poderia ser também um quadradinho, né? Raio-X, ultrassom, tomografia, ressonância, né? De forma que os funcionários do raio-X estariam ligados ao chefe do raio-X, do ultrassom ao chefe do ultrassom, da tomografia ao chefe da tomografia, e todos eles se reportando, então, ao chefe da imaginologia. É claro que essa é uma estrutura, né, que se adequa quando você tem uma estrutura muito grande. Né? Para estruturas pequenas, você tem, então, aqui 3 chefes, né? Um de análises clínicas, um de imaginologia, um de anatomia patológica, o que é bastante comum, né, nos laboratórios de análises clínicas. Com base territorial, então a gente teria lá a divisão, né, daquela organização em zonas, em setores, né? Então você tem lá o diretor-geral, né, e ali então o responsável pela região leste, pela região norte, pela região sul, pela região oeste, e aí os responsáveis, os subresponsáveis por cada um desses bairros, não é? Em relação a clientelas, isso é muito comum em hospital, né? Então você tem o diretor,
que cuida, por exemplo, da parte de convênio, da parte de econômica, né, o diretor econômico, financeiro, né? Então você vai ter lá então um setor, né, de atendimento de pacientes particulares, né, um setor que vai atender convênios, né, e um setor que atende o SUS. Por exemplo, uma maternidade, né? Você teria lá o setor de atendimento de pacientes particulares, o setor dos vários convênios, os planos de saúde, que se utilizam da hotelaria daquela maternidade, né, para encaminhar os seus pacientes, e aqui o setor que atende ao Sistema Único de Saúde, lembrando que a gente já viu lá na economia da saúde, né, que os hospitais privados têm uma função complementar ao Sistema Único de Saúde e vendem para o Sistema Único de Saúde parte dos leitos, né? Também a gente pode levar em consideração um organograma em relação a um determinado tipo de atividade muito específica, né? Muitas vezes voltada ao equipamento, né, que é utilizado. Então, por exemplo, na parte de imunologia, no setor de imunologia, né, ou na seção de imunologia, a gente pode ter lá o setor de doenças infecto-contagiosas, o setor de marcadores tumorais, porque a gente tem equipamentos específicos, né, dentro da imunologia, mas específicos para marcadores tumorais, como, por exemplo, PSA, análise de PSA, né? O setor de hormônios, que utiliza uma tecnologia diferenciada também, como, por exemplo, análise de T3, T4, TSH, né? O setor para análise de proteínas séricas, né, que também utiliza equipamento específico, e um outro setor para drogas terapêuticas, né? Então, para fazer o controle terapêutico de pacientes que utilizam de drogas de baixo índice terapêutico, como, por exemplo, alguns antibióticos, como, por exemplo, alguns medicamentos que atuam no sistema nervoso central, né? Como lítio, por exemplo, né? Que precisa fazer, então, um controle terapêutico. E para isso existem, então, equipamentos específicos para isso, né? Então, como a gente falou, né, essa hierarquia é representada geralmente na forma de um triângulo, né, onde na parte superior a gente tem a diretoria e os vários diretores. Eles têm uma função estratégica, né, dentro da organização. Logo abaixo, a gente tem, então, o setor, né, gerencial, né, que tem, então, as várias chefias, né, dos vários setores de uma organização, e abaixo, logo abaixo, né, o pessoal que vai executar, que vai realizar as atividades, que é o chamado setor operacional, é aquele que vai realizar as diversas atividades que aquela empresa deve realizar. Então, lembrem-se, né, que o fluxograma ele permite que a gente verifique, visualize, né, as relações hierárquicas dentro de uma organização, né? Já o fluxograma, né, ela é a representação de uma sequência de ações que representam, por exemplo, um processo. E, geralmente, elas vão indicar o fluxo, qual o fluxo das atividades para a realização de um determinado processo, né? Então, ele é importante porque nos permite entender o funcionamento de cada etapa de um sistema, de cada etapa de um processo, né? Um exemplo, né? Fluxograma das atividades para aquisição, recebimento, amostragem, armazenamento e diluição de material, né? Então, aqui, olha, aquisição da matéria-prima, então recebe a matéria-prima, faz a amostragem da matéria-prima, a matéria-prima está aprovada, se ela não tiver, ela vai voltar para o setor, para quem vendeu. Se tiver aprovada, ela vai ser liberada da quarentena e vai ser utilizada, então, para preparação de um medicamento, né? Então, esse é um exemplo, né? Então, o fluxograma é uma das formas mais simples e poderosas de se conhecer o processo. Ele permite ter uma visão do conjunto e de alguns detalhes do processo, permite identificar o fluxo, onde ele começa e onde ele termina, permite identificar os pontos cruciais de controle, onde a gente tem que focar muita atenção, né, num determinado processo, e permite a identificação de inconsistências e pontos frágeis. Vamos ver aqui como é que ele é elaborado, né? Ele é feito, então, utilizando símbolos padronizados e textos devidamente arrumados para mostrar uma sequência lógica dos passos de realização de um processo ou de uma atividade.
Geralmente, o fluxograma ele começa com uma bolinha e ele termina com uma bolinha também. Tá? Um quadrado representa uma operação ou uma ação, uma atividade. Tá? Um losango, geralmente com uma setinha, né, que pode ser para cima, para baixo, para o lado, né, geralmente representa uma decisão, né, e a resposta a essa decisão deve ser a essa pergunta, deve ser sim ou não. Se for sim, vai para um lado, se for não, vai para o outro. Um documento geralmente representado por essa figura aqui, né, um quadradinho cortado. O arquivo de um documento é representado por um triângulo invertido, né? A gente tem setas orientadoras para cima, para baixo, que vão mostrar o fluxo da atividade, das atividades, né? E aqui vários documentos, né, que vão ser arquivados. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? A lâmpada, e o fluxograma é muito utilizado para solução de problemas, né? Então, por exemplo, a lâmpada não funciona, né? Então, aí começa com a lâmpada não funciona, né? E aqui ela termina o processo, né? Então, a lâmpada não funciona, então vem lá uma pergunta, né? A lâmpada está plugada? Né? Se a resposta for não, plugar a lâmpada e testar para ver se ela está funcionando. Se ela estiver plugada, né? O bulbo queimou, mas não acendeu, o bulbo queimou? Né? Se sim, trocar o bulbo. Se não, trocar a lâmpada, comprar uma nova lâmpada, porque aquela já não tem mais sentido, né? Aqui vocês veem um fluxo de uma central de esterilização de material. Então, aqui você recebe o material contaminado, né? Ele é transferido, então, para uma janela de material, é colocado em detergente enzimático, depois passa por uma cuba ultrassônica, depois esse material vai ser lavado, depois de lavado ele vai ser seco e vai se conferir, então, o material, depois ele vai ser embalado. Depois de embalado, ele é transferido para uma autoclave, onde ele vai ser esterilizado. Depois de esterilizado, é feito um período de resfriamento, né? E o material, então, aqui já se encontra esterilizado. Ele vai ser, então, distribuído para os vários setores e vai ter, então, a saída para as diversas clínicas, onde eles vão ser utilizados, e depois vai voltar aqui contaminado e vai sofrer um novo processo de esterilização. Então, esse é o fluxograma de uma área de esterilização. Um exercício para vocês, tentem fazer isso, não é? Como fritar um ovo. Ora, para fritar um ovo, todo mundo sabe, né? Então, mas muita gente tem dúvida, né? Para fritar o ovo, você precisa do quê? Você precisa de um fogão, precisa de uma panela, você precisa do ovo, né? Você vai quebrar o ovo primeiro e colocar no fogão, ou você vai acender o fogo primeiro, aquecer o óleo, colocar o óleo, aquecer e depois colocar o ovo, né? Então, depende de como você quer o ovo também. Então, existem várias formas de se fazer um fluxograma de ovo. Se a gente tivesse numa aula presencial, fatalmente a gente ia fazer um fluxograma de fritar um ovo, tá? Mas tentem fazer esse exercício em casa. E aqui a gente tem, né, por exemplo, o fluxograma da manipulação de fórmulas, né? Então, lembrando que ele começa sempre com uma bolinha e ele vai terminar com uma bolinha, né? Então, algum exemplo aqui, né? Recebimento da receita, programação da produção, remessa da receita para o laboratório, é feita, então, a análise técnica pelo farmacêutico. Se tem a matéria-prima, então aqui tem uma pergunta, né? Tem matéria-prima? Se a resposta for não, então você vai fazer uma solicitação, né? E quando essa matéria-prima chegar, você vai manipular. Se sim, você já manda para manipulação, o pessoal manipula, faz a inspeção final, recebe a matéria-prima, armazena as fórmulas prontas e faz a dispensação quando no dia que foi acordado com o paciente, aí terminou o processo de fluxograma, né, de manipulação. Aqui um exemplo de fluxograma de um acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, né? Então o paciente chega na farmácia, vai fazer uma consulta, o farmacêutico oferece o serviço, né, de acompanhamento farmacoterapêutico. Se ele aceitar, né, bem, ele entra e começa a desenvolver então as várias atividades, né, relacionadas ao acompanhamento farmacoterapêutico, isso é o que a gente chama de atenção farmacêutica. E se ele não aceitar o acompanhamento farmacoterapêutico, ele sai do serviço. Então, da mesma forma que começa, termina aqui, então,
no nosso setor. É claro que isso, lá no finalzinho do curso de farmácia, vocês vão estar sabendo isso com mais detalhes. Aqui um fluxograma para resolução de problemas, né? Então, é muito utilizado em muitas organizações, né? Então, se a coisa funciona, sim, não mexa, né? E aí você não vai ter problema nenhum. Agora, a coisa funciona, não, você mexeu, não, vai estourar na sua mão, não, finja que não viu, e aí não vai ter problema nenhum, tá? Ok. Agora, você mexeu? Sim. Ixi, vai complicar, hein? Seu idiota, alguém sabe? Não. Se ninguém sabe, esconda e você não tem problema. Agora, se alguém sabe, sim, então você é um pobre infeliz, né? Você pode culpar outra pessoa. Se o problema é seu, você pode culpar qualquer pessoa, né? Se a resposta for não, você é um pobre infeliz. Se a resposta for sim, você não tem problema. Né? Então, um fluxograma muito comum, a gente costuma ver isso muito nas empresas aí, né? Então, só para a gente um momento de relax. E para terminar, falar um pouquinho do layout, né? O layout é utilizado quando a gente quer ocupar, né? Verificar como fazer a adequação de um determinado ambiente, né? E ele deve estar sempre de acordo com a legislação, né? Com o programa de controle médico, né, e saúde ocupacional e com o programa, né, num ambiente de trabalho, né, que é o PPRA. Então, ele é muito utilizado para se fazer, então, desenhos, né, de como é a estrutura de trabalho, ou o mobiliário naquela região, né, dentro de um determinado ambiente. Então, ele envolve então a mobília, equipamentos, utensílios, né, onde guardar documentos, né, deve otimizar condições de trabalho e muitas vezes leva em consideração o nível de ruído, o nível de iluminação, a quantidade de iluminação disponível, né, e o fluxo, né, de pessoal para que não haja a possibilidade de você estar esbarrando, né? Deve-se considerar, então, a iluminação adequada, o conforto técnico, princípios ergométricos, né, para evitar lesões de esforço repetitivo, né? Deve facilitar o acesso dos usuários a determinados serviços, né? E estabelecimento, então, de fluxos, horários e fluxos de pessoal. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma modificação numa determinada área, né? Então, a gente vai utilizar, então, um layout, onde a gente vai fazer um pequeno croquis, né, para verificar como é que fica. Muito comum quando a gente quer fazer uma ampliação e a gente tem uma determinada área e a gente quer verificar, por exemplo, se os equipamentos que a gente precisa utilizar cabem naquela determinada área, né? Então, a gente vai fazer um desenho, né, para verificar se tudo isso comporta. Ok? Lembrando, então, que para entender um pouquinho de organograma, fluxograma e layout, é importante, então, que a gente treine, né, que faça algum treinamento para que a gente possa, então, desenvolver, então, esse material que possa nos ajudar dentro das atividades das nossas organizações. Tá ok? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.